Então, gente, a questão do suicídio é cada vez mais urgente, essa discussão é necessária em todos os lugares, na família, na escola, na igreja, em qualquer momento, de forma séria, claro, né? Então, é por isso que a gente se rende à campanha Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, uma campanha nacional. E no Piauí, uma das pessoas que encabeçam essa campanha é o Leonardo Sérvio Luz, que é psiquiatra, com quem a gente conversa sempre no programa. E hoje ele vai falar um pouco mais sobre esse universo sombrio, mas de certa forma que tem que ser encarado em Teresina. Acompanhe. Vamos falar sobre suicídio. Então, gente, neste período, mês de setembro, acontece o Setembro Amarelo e nunca foi tão essencial discutir esse tema de forma séria como é agora no Piauí, sobretudo. Para ter ideia, a gente está acima da média nacional quando falamos em suicídios por número de 100 mil habitantes. No Piauí, a média é de 7,4. O Leonardo está aqui, ele integra a Sociedade Brasileira de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, não é, Léo? E está aqui para falar com a gente sobre essa temática. Isso exige de nós, piauienses, uma discussão mais séria sobre essa temática, não é? Existe uma discussão sempre. Na verdade, o Setembro Amarelo, Ivanildo, ele é apenas um start, né, que já vem se mantendo e, graças a Deus, vem crescendo do ponto de vista de se firmar enquanto momento de discussão, porque é uma temática muito forte, é uma temática muito pesada, teoricamente, mas que ainda bem que a mídia, nos últimos anos, entendeu a importância de discuti-la, mas de um modo sério, que durante muito tempo não se discutiu, porque achava que se discutir ia estimular as pessoas, mas é o contrário. Você discute, no caso, as causas, as prevenções. Não divulgando casos. Não divulgando casos isolados. Discutindo a temática. Claro, claro, isso. A gente até discutiu uma vez, né, a gente já conversou sobre, que a imprensa, inclusive, tem um manual de como tratar o assunto, né? Porque você divulgar um assunto por divulgar não leva a nada, muito pelo contrário. Aí sim, leva-se a refletir em uma estatística pior, no caso. Inclusive a divulgação de casos nas redes sociais, né? Sim, de forma irresponsável, isso pode incentivar, não é, também outras pessoas. Isso, não só de suicídio, mas de episódios de automutilação. Infelizmente a gente tem visto acometer cada vez mais a população jovem, que hoje, para você ter uma ideia, é a população onde as taxas de suicídio mais crescem, principalmente no jovem entre 14 e 19 anos. Isso é um fenômeno mundial, tá? Para você ter ideia, em países como a Inglaterra, esses jovens entre 14 e 19 anos já é a principal causa de morte. Não é mais nem fator externo, não é acidente, é suicídio. Então, isso é preocupante, né? Sobre isso, sim. Com relação a Teresina, Teresina está entre umas capitais com maior número, né, de suicídios. A que se deve isso? Você que está sempre próximo do que acontece nesse sentido, com o seu grupo de pesquisadores, de psiquiatras, como é que vocês lidam com essa questão, essa realidade hoje? Nós não temos um fator, porque na verdade o suicídio ele é multifatorial, ele tem uma multicausalidade, como a gente fala, né? Não dá para elencar um. Eu sempre falo que a gente é uma sociedade de costume ainda interiorana, apesar de já termos a capital grande, e tem uma sensação, muitas vezes, sobre esse jovem, de uma pressão muito grande por desempenho, uma comparacite muito grande em relação ao que o outro desempenha ou tem ou não, que é próprio do jovem nessa fase de conflitos. E a cereja do bolo, infelizmente, é que as pessoas às vezes não param para pensar, é que na adolescência e no início da vida adulta é onde começam as principais doenças psiquiátricas. Depressão, geralmente, o primeiro episódio é na adolescência, no fim da vida adulta. Início do transtorno bipolar, geralmente é na adolescência e no início da vida adulta. Esquizofrenia, do mesmo jeito, que são as principais causas que levam a pessoa a cometer suicídio, por exemplo. A influência do consumo é muito comum entre jovens. Você acha que esses fatores podem provocar depressão, que pode levar ao suicídio? Sim, não tenho dúvida. Eu falo que, por exemplo, uma cidade como Teresina, onde as desigualdades sociais são muito grandes, ao mesmo tempo, isso é muito escancarado. Imagina você, alguém, ser desprovido de tudo, estar numa situação financeira completamente difícil, e ao mesmo tempo vir passar um carro de luxo do lado e ver alguém esbanjando, ou ver uma família até com tudo bem, tudo direitinho, dá uma sensação de, caramba, eu não tenho nada. E o pior
a sensação de muitas vezes de impotência e um dos principais marcadores do suicídio, que é a desesperança. É a pessoa não conseguir fazer planos para o futuro. É aquela pessoa de... E a gente, geralmente, quando a gente está investigando se a pessoa de fato ela tem uma ideação suicida, a gente pergunta, você faz planos para a vida? E quando essa resposta ela é negativa, isso é muito preocupante. Aí você tem que acender todas as luzinhas, porque aí existe um perigo. Ô, Leonardo, esse trabalho ele tem que ser conjunto com a família, Sim. educadores, Sim. de forma geral, não é? Como detectar sinais de depressão e como tratá-los, já que isso é prevenção e prevenção é essencial, né? Antes de tudo. Primeiro eu falo que toda pessoa tem um comportamento base, uma linha de base. De repente, se é um adolescente que tem uma vida normal, se ele começa a ficar mais retraído, mais irritado, ou alguma mudança de comportamento, passar a ser mais impulsivo, até mesmo agressivo, isso você tem que chamar a sua atenção. Você pede para esse adolescente conversar, expor se está passando por alguma dificuldade ou não, e se necessário até procurar um profissional. Porque essas mudanças abruptas de comportamento, elas chamam muita atenção. Principalmente na adolescência, que é um período de mudanças muito cíclicas, né? Onde o adolescente contesta tudo, o mundo, mas isso é muito importante você verificar enquanto família essas mudanças. E estar sempre junto e próximo dos seus filhos, conversando, como é que está a vida, está tudo bem, mostrando que existem momentos bons, momentos ruins, né? Eu sempre falo que eu tenho me lembrado Existe muito... a melancolia, a tristeza, é bem diferente da depressão, né? Sim, totalmente. E eu tenho me lembrado muito de Epicuro, quando ele falava que a felicidade era maximizar os momentos bons e minimizar os momentos ruins. Eu acho que é uma equação relativamente simples, mas ela é interessante de mostrar para as pessoas que, olha, nem sempre vai ser tudo feliz, tudo lindo. O Facebook, o Instagram, tem muita coisa linda, mas não é sempre aquilo ali, são momentos. E isso, às vezes, também, Ivanildo, tem criado uma falsa sensação de realidade, feliz o tempo todo, que na verdade isso não existe, né? Quem dera fosse, mas eu até brinco que eu não sei se quem dera fosse, porque para existir alegria, a gente tem que ter o referencial da tristeza, né? Leonardo, muitos jovens agem por impulso, né? Sim, infelizmente Inclusive sim. chegando muitas vezes ao suicídio. Isso. Por um momento de desespero. E esse não dá pra gente detectar muitas vezes. Pois é, eu queria falar justamente para esses jovens como amenizar esse sofrimento dessas pessoas. Porque na verdade você sempre deve conversar. Errar, todo mundo erra. E esses jovens eles têm que estar empoderados da capacidade de errar e assumir uma culpa. Não é porque você tirou uma nota baixa, você não passou no Enem, Acabou o namoro, que isso vai te levar a tirar a própria vida, porque é uma finitude em si que você não sabe, dependendo da crença, o que tem ou não do outro lado. Para alguns nem tem, enfim. Mas, infelizmente, muitas vezes há uma sensação de autopunição ou de autocobrança muito grande. E mais, uma mimetização de comportamento, principalmente por autolesões que tem levado a situações bem importantes de colégios, que inclusive aqui em Teresina tem feito um bom trabalho, contrataram equipes de profissionais para dar suporte a esses alunos, porque existiam situações onde esses comportamentos se repetiam quase que toda semana. É uma situação bem importante e que muitas vezes por moda, que é a moda nesse sentido, é de repetir o evento do outro, esses jovens começavam a mimetizar esses comportamentos e que até por um descuido você poderia cometer suicídio. Digamos que você pegasse um vaso mais importante, até se não houvesse a intenção propriamente dita, esse suicídio poderia ter sido realizado. Eu queria que você falasse um pouco de livros, de filmes que podem trabalhar a questão da autoestima, que é tão essencial para todo tipo de jovem e para todo tipo de todos nós, né? Isso. Eu gosto muito de musical. Eu acho o musical dá uma leveza e dá uma sensação de ir pra cima. A gente aqui durante a entrevista estava lembrando de Hairspray. Hairspray, a história da gordinha que é bem sucedida na música. Fala um pouco do bullying, mas fala um pouco de superação também. E de como o sucesso ele é relativo, porque se você me perguntar o que é sucesso, não sei.
Sucesso é ter amigo? É porque esses jovens recebem muita pressão, né? Porque Eu na acho que o verdade... mercado, a própria fórmula da educação estimula muito Sim. a disputa, a concorrência, não é? E tem um TED Talks na Netflix que fala, é um estudo de Harvard sobre a felicidade, que eles acompanham milhares de pessoas há muito tempo. E eles falam, Ivanildo, que infelizmente na nossa geração hoje, sabe o que, a geração que eu falo de entre 15 e 20 anos, sabe o que os jovens mais almejam? Serem famosos. É o fenômeno das redes, né? Serem famosos. Quando na verdade o mesmo estudo mostrou, no final, com as pessoas com 60 anos que foram acompanhadas, que o principal era ter amigos. É bem clichê, mas o estudo de Harvard mostrou isso. Então, Setembro Amarelo, um mês inteiro, né, de campanha de prevenção ao suicídio no Brasil. São várias as formas de integração junto à sociedade, com várias ações, né? Sim. Até o fim do mês. Até o fim do mês a gente tem realizado várias palestras em vários locais. Dia 16, inclusive, um convite que eu deixo no Sindicato dos Médicos do Piauí, haverá um evento sobre a temática do suicídio também. Então é bem legal, é bem importante que a sociedade possa estar conversando diretamente com os profissionais e se empoderando desse assunto tão importante. Importante dizer também, né, Leonardo, que qualquer necessidade nesse sentido, procura um especialista. Sim. E tem também entidades no Piauí que atuam nesse sentido, de auxílio, de ajuda, não é? Tem um ambulatório para a vida, que fica no Lineu Araújo, ele é público, é gratuito. Tem os CAPs, o CAPS 3, que funciona 24 horas na Zona Sul. E tem o pronto atendimento do Hospital Areolino de Abreu, que apesar de haver uma estigmatização, né, por conta das internações psiquiátricas de longa duração, mas lá há um pronto atendimento onde os profissionais lá estão capacitados para dar conta dessa demanda também. E sobre esse assunto, não tenha vergonha de se abrir com os amigos, com a família. Todo mundo tem fases difíceis na vida, né? Precisando disso, Sim. a vida é isso, né, Leonardo? Tipo, me dá colo, né? Enfim. Por sinal, as entrevistas do Leonardo sempre no site são muito comentadas. Obrigado. Quando a gente coloca nas redes sociais, e a partir desse momento a gente quer estabelecer esse compromisso. Se você questionar alguma coisa, quiser saber mais, a gente entra lá, né, Leonardo, e a gente vai tentar responder a todos vocês. Deixa um e-mail que facilita bastante. De forma mais privada também, né? Deixa um e-mail. Tá bom? Até mais, obrigado. Bom te ver. Imagina, você obrigado. Retorna logo, né? Tá bom, obrigado. Tá bom.